Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre raças e cruzamentos em gado de corte. O tema da aula de hoje é efeito do ambiente sobre as raças. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento apenas curtindo esse vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando essa aula para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essa informação. Simplesmente fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional. Vamos lá. Efeito do ambiente sobre as raças. Eu falei lá na primeira aula que não importa a raça, não importa o cruzamento que você faça, o importante é que os animais sejam adaptados ao ambiente. Isso porque o ambiente ele tem um efeito, ele vai afetar diretamente a produção dos animais. Então, olha só, como é que funciona a ação da temperatura sobre as raças. Para cada espécie animal, existe um limite de temperatura onde a produção é máxima. Nós chamamos isso de zona termoneutra. Então, zona termoneutra é o ambiente que a temperatura permite a produção máxima, seja da raça A, seja da raça B. Olha só, a zona termoneutra, a zona de conforto térmico, para os animais bostauros, para os animais europeus, oscila aí de 1 a 16 graus. Ou seja, os animais europeus, eles conseguem produzir mais em uma temperatura mais baixa. Já os animais zebuínos, os animais bosíndicos, a zona termoneutra deles, a zona de conforto térmico, é de 10 a 27 graus. Ou seja, são animais mais adaptados a regiões mais quentes. Isso significa o quê? Que o clima quente, as altas temperaturas vão influenciar negativamente muito mais o animal europeu se comparado com o animal zebuíno. O animal zebuíno está mais adaptado ao calor que o animal europeu. E o limite que ocorre um aumento da frequência respiratória, quando o animal começa a aumentar a frequência respiratória, é que ele está sentindo algum estresse pelo calor. O animal já está sentindo o estresse do calor, os efeitos do calor. Um dos efeitos do calor é o aumento da frequência respiratória. Então, nos animais europeus, o aumento da frequência respiratória citou em torno de 21 a 27 graus. Isso significa que o animal já está sentindo o estresse pelo calor. O animal bosíndicos, ele só vai aumentar a frequência respiratória em suas temperaturas mais altas, entre 32 e 35 graus. Então, o bosíndicos, ele sente menor estresse calórico e se comparado com o animal europeu. Então aqui, comparando o animal europeu, bostaurus, com o animal zebuíno, bosíndicos, no clima tropical, o animal zebuíno, ele apresenta uma maior adaptação aos trópicos. Isso devido às suas características morfológicas. Olha lá, os pelos são mais finos, mais curtos, brancos. Isso ajuda a refletir a luz do sol. A sua pele é mais fina, preta, bem pigmentada. Isso ajuda a perder calor. A pele mais fina ajuda a perder calor. A pele do zebuíno é solta, cheia de pregas. Então, quando você vê esse aspecto de barbela, o animal tem que ter uma barbela bem desenvolvida. Esse tamanho de barbela ajuda também a dissipar calor, perder calor. Então tem um aspecto funcional também a barbela, que é essa região aqui, essa pele solta, fina, ajuda também a perder calor. O pelo é branco, como eu tinha falado, a pele é preta e bem pigmentada, isso ajuda a proteger contra os raios solares. Então é um animal que vai apresentar uma boa produção no clima tropical, porque ele está adaptado ao clima tropical. Já o animal europeu, o bostaurus, ele já tem a pele mais grossa, os pelos mais grossos e longos, justamente para evitar essa perda de calor, porque é um animal que é adaptado a regiões mais frias. A sua pele é despigmentada, isso confere menor proteção contra o sol. Então esse animal vai apresentar menor produção nos trópicos devido ao estresse calórico, o seu estresse pelo calor.
Então, os zebuínos, eles seguem a lei da adaptação aos trópicos. Os animais europeus seguem a lei da seleção para altas produções em clima temperado, com menor adaptação aos trópicos. Então, isso fica bem claro, né? Por isso que as raças zebuínas são a base do nosso rebanho e a base para qualquer cruzamento. Então, qual a importância do ambiente nos cruzamentos e no melhoramento genético? Muito importante, né? Porque o fenótipo ele é igual ao genótipo mais ambiente. Esse fenótipo é o quê? É tudo que você pode medir. Por exemplo, ganho de peso é fenótipo. O peso à desmama é fenótipo. O peso ao ano é fenótipo. O peso ao sobreano é fenótipo. Tá? Então, tudo que você pode medir no animal, mensurar, medir, ganho de peso, a sua taxa de fertilidade, peso ao desmama, peso ao ano, peso ao sobreano, tudo isso é fenótipo. Então, qualquer medida que possa ser mensurada ou medida é fenótipo. Então, ganho de peso é fenótipo. O genótipo é o quê? É o conjunto de genes que o animal tem, a genética que o animal tem, tá? Que foi passado pelos seus pais. E o ambiente é o quê? É tudo que cerca o animal. Então, isso quer dizer o quê? Que o ganho de peso, que seria o fenótipo, depende da genética e do ambiente. Tá? Então, o ganho de peso, que é o fenótipo, ele depende da genética do animal, mais o ambiente que o animal está sendo exposto. E o ambiente é tudo que cerca o animal, ou seja, o manejo nutricional, pastagem, clima, temperatura, radiação, nutrição, suplementação, pastagem, manejo de pastagem, tá? O seu manejo sanitário. Então, tudo é ambiente, tudo que cerca o animal é ambiente. Então, o ganho de peso, que seria o fenótipo, é igual a genética mais o ambiente. Então, se você suplementar um animal com suplemento proteinado na seca, isso é ambiente. Se ele vai ganhar mais peso ou menos peso, depende da suplementação, do tipo de suplemento que você vai fornecer e da genética que ele tem para ganhar peso. Tá? E o ganho de peso depende mais do genótipo ou do ambiente? O que vocês acham aí? Você acha que o ganho de peso ele depende mais da genética ou depende mais do ambiente? Alguns vão pensar, não, depende mais da genética. Outros, não, depende mais do ambiente. Qual que é o certo? O ganho de peso depende mais da genética ou do ambiente? Para mostrar isso aqui, eu vou mostrar essa tabela aqui, ó, estimativas de herdabilidade para as diferentes características econômicas em bovinos de corte, leite, suíno e aves. Aqui eu vou mostrar apenas a parte dos bovinos de corte. Olha só, a herdabilidade para peso à desmama é de 25% a 30%. Do peso aos 12 meses, 38% a 45%. Do peso aos 18 meses, 45% a 55%. Do ganho de peso no confinamento, de 45% a 70%. Ó, já aumentou a herdabilidade. Do ganho de peso diário, de 30% a 50%. E do ganho de peso em pastagem, de 30% a 45%. O que quer dizer herdabilidade? Vou voltar aqui. Herdabilidade. Herdabilidade, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer a proporção da variação fenotípica que é de origem genética e que é de origem ambiental. Vou dar um exemplo. A característica peso aos 12 meses, ela tem uma herdabilidade de 30%, ou 0,3. O que isso quer dizer? Que a variação do peso aos 12 meses dos indivíduos dentro do rebanho depende de 30% de origem genética e 70% de origem ambiental. Ou seja, são outros fatores não genéticos e outros fatores não genéticos. Isso quer dizer o que, pessoal? Olha só. O peso à desmama, ele depende de 25% a 30% da genética do bezerro e em torno de 70% a 75% do seu ambiente e de outros fatores não genéticos. Ou seja, só 30% da variação fenotípica do ganho de peso dos animais na desmama, só 30% depende da genética, 70% depende do ambiente. Ou seja, a boa produção leiteira da mãe, que a gente chama de habilidade materna, vai influenciar muito mais no peso da desmama. O manejo de pastagem que você faz para a vaca produzir mais leite, a suplementação da vacada para ela produzir mais leite para o bezerro. Então, o peso da desmama ele é fortemente influenciado, ele é mais influenciado pelo ambiente do que pela genética. Então,
É por isso que nós sempre falamos, né? Uma vaca com boa habilidade materna vai desmamar um bezerro mais pesado, porque 70% vai depender de fatores não genéticos e 30% de fatores genéticos. Então o ambiente ele é muito importante. Olha lá, a maioria, o ambiente ele vai influenciar até mais do que a genética. Já o peso aos 12 meses, olha lá, ó, 45% depende da genética, tá? E o resto do ambiente. 55% do ganho de peso, da sua variação do peso aos 12 meses é de origem genética, tá? E 55% de origem ambiental. Então depende muito do que? Suplementação a desmama, suplementação após desmama, suplementação nas águas, na seca, que aí você vai influenciar aí 55% desse ganho de peso. E o peso aos 18 meses também, ó, de 45% a 55%. Aqui já começa a entrar mais a genética. 55% de origem genética, 45% de origem ambiental. Já no confinamento, que é uma fase de engorda mais intensiva, que você vai terminar o animal por 3, 4 meses, pode chegar até 70% de origem genética. Aí sim a genética faz diferença, lá, ó. 30% de origem genética, né? 70% de origem genética e 30% de origem ambiental, de 45 a 70, né? Aqui no ganho de peso e confinamento, que a genética, que é o efeito do cruzamento, ele vai começar a mostrar seus benefícios, né? Então o ganho de peso no confinamento, o animal cruzado, ele acaba tendo um ganho de peso maior devido à heterose, assim vai. E o ganho em peso diário lá, ó, de 30 a 50%, ou seja, 30% de origem genética, 70% de origem ambiental, e o ganho de peso em passagem também em torno de 30 a 45%. Então, você observa que o ambiente é muito importante, tá? Então quem faz cruzamento não pode esquecer que os animais devem ser adaptados ao ambiente, porque o ambiente ele vai influenciar muito mais no ganho de peso se comparado com a genética. Então não é só a genética tem a parte dela, mas o ambiente que envolve clima, manejo de pastagem, suplementação, a dieta que você vai fornecer, o suplemento de água, o suplemento de seca vai influenciar muito no seu animal. Então é importante, você não pode esquecer que o cruzamento, os animais serão criados no ambiente e os animais devem ser adaptados a esse ambiente, porque o ambiente ele compõe 70% ou mais do ganho de peso do animal, é influenciado pelo ambiente. Então, herdabilidade, isso aqui, ó, ela vai corresponder à proporção da variação fenotípica que é de natureza genética, tá? Então, quando eu falo que o peso aos 12 meses ele tem uma herdabilidade de 0,3 ou 30%, o que isso quer dizer? Que a variação do peso aos 12 meses dos animais do rebanho depende de 30% de origem genética e 70% de origem ambiental e fatores não genéticos. Então, a importância do ambiente para o ganho de peso, tá? Então, por isso que os animais, qualquer cruzamento que você for fazer, os animais devem ser adaptados ao ambiente. Você não pode esquecer do ambiente, tá? Porque ele vai influenciar muito no ganho de peso. E ambiente é tudo, não é só clima. É manejo de pastagem, é suplementação, é tudo que envolve o animal. Então, como eu falei, né, os efeitos do ambiente são responsáveis por 70% a 90% do desempenho dos animais. Então, o ambiente é muito importante. Olha lá, o fenótipo é o ganho de peso. É tudo que você pode medir, mensurar. Genótipo é a genética que o animal tem. E ambiente é tudo que cerca o animal. E aqui nós temos uma coisa chamada interação genótipo-ambiente. Eu tenho 2 genótipos, por exemplo, a raça zebuína e a raça europeia. E tem 2 ambientes, tem o clima temperado e o clima tropical. Esses 2 genótipos vão apresentar produções diferentes em ambientes diferentes. Isso que a gente chama de interação genótipo-ambiente. O animal europeu ele não consegue produzir bem no clima tropical, mas ele produz bem no clima temperado. Só que no clima tropical ele não consegue produzir porque ele não está adaptado ao clima tropical. Já o animal zebuíno vai apresentar uma produção maior no clima tropical porque ele está adaptado, mas uma produção menor no clima temperado. Então, quando eu falo que teve interação genótipo-ambiente, é que 2 genéticas diferentes, zebu e europeu, apresentaram produções diferentes em climas diferentes.
O europeu vai apresentar maior produção no clima temperado e menor produção no clima tropical. O zebu vai apresentar maior produção no clima tropical e menor produção no clima temperado. Então isso que a gente chama de interação genótipo-ambiente. Isso também existe. Você fala, não, mas a raça europeia é muito boa. Se ela for criada no confinamento lá nos Estados Unidos, na região fria, ela vai produzir muito. Tudo bem, aí quando você traz ela para cá para o Brasil, ela não consegue produzir. Por quê? Porque teve interação genótipo-ambiente. Ela consegue produzir bem no clima temperado, mas no clima tropical ela não consegue produzir. Eu estou falando de europeu puro, que não é adaptado às condições de clima do Brasil. E o zebuíno é a mesma coisa. Você fala, não, o zebuíno aqui no Brasil produz bem, eu vou levar lá para o clima tropical, eu vou levar lá para o clima temperado. Aí você compara o zebuíno com o europeu no clima temperado, o europeu produz mais. Por quê? Porque ele tem genética boa para produzir no clima temperado. Então, houve uma interação genótipo-ambiente. Duas raças diferentes produzindo ganhos de peso diferentes em ambientes diferentes, tá? Então isso ocorre também em cruzamentos, interação genótipo-ambiente. Aí você pensa que vai dar uma coisa, mas não dá. E não deu por quê? Porque teve interação genótipo-ambiente. Então qual é o sistema de produção do Brasil, pessoal? Nós precisamos entender isso. Qual é o nosso sistema de produção? O nosso ambiente, que vai influenciar em torno de 70% do ganho de peso, é caracterizado por produção de forragem sazonal, ou seja, nas águas tem uma alta produção de forragem e na seca tem uma baixa. Temos que suplementar os animais na seca. Uma forragem de baixa qualidade, porque nós não manejamos bem as nossas pastagens, então tem uma forragem de baixa qualidade. Em alguma época do ano vai ter uma forragem de melhor qualidade, mas a grande maioria é uma forragem de baixa qualidade, com baixo teor de proteína bruta, baixo teor de energia, um alto teor de fibra. Uma alta incidência de ecto e endoparasitas. Nós temos uma alta incidência de ecto e endoparasitas. Então o animal, seja ele puro ou seja cruzado, tem que ter uma boa adaptação a esses ecto e endoparasitas. Clima com altas temperaturas, umidade e radiação solar. Nós estamos num clima tropical. E solos pobres, e solo pobre vai ter uma forrageira pobre, você vai ter carência, né, de vários minerais essenciais, necessitando da suplementação mineral desses animais. Então esse é o nosso sistema de produção, esse é o nosso ambiente, que vai influenciar em torno de 70% do ganho de peso dos animais, tá? Então, o cruzamento, ele tem que produzir um animal adaptado ao nosso sistema de produção, ao sistema de produção com essas características, porque o ambiente vai ter uma influente interferência no ganho de peso. Se você faz um cruzamento e não produz um animal adaptado a esse ambiente, você não vai ter o resultado que você quer, tá? Então é necessário buscar um animal adaptado às condições de clima e manejo, que atendam às condições de mercado. Isso que nós queremos quando, né, a gente faz um cruzamento. Buscar um animal adaptado às condições de clima e manejo, que atendam às condições de mercado. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula sobre cruzamentos. Eu sou o professor João Gonçalves Neto. Esse e-book está à venda. Quem tiver interesse é só entrar em contato por e-mail. Tenho esse e vários outros e-books e várias planilhas. Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, jgnzotti76@gmail.com, que eu mando a lista dos e-mails e planilhas que eu tenho. E se você tiver interesse, então você manda um e-mail para mim. Eu moro em Xinguara, Pará. A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional. Ok? Como eu sempre falo, o produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, é produtor de sucesso. Um abraço e até a próxima.